Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Bom, o episódio de hoje não é nem de longe o que eu gostaria de estar gravando. É engraçado porque já tem muito tempo que esse tema está me rondando, especialmente depois da votação que rolou no Instagram antes do episódio 20. Mas bora lá! Afinal de contas, o que significa se acolher? Para mim, autoacolhimento significa se respeitar, respeitar os próprios limites, saber quando é a hora de parar e descansar e quando é a hora de dizer não e abandonar algo que não faz mais sentido. Quando é o momento de procurar ajuda e quando ainda vale a pena se esforçar para fazer as coisas e etc. Esse tipo de coisa. É também tirar um tempo para cuidar de si e ter momentos de alegria em meio aos desafios da vida. É se permitir ficar triste, é se permitir sentir alegria, é se permitir viver o que quer que seja que você esteja vivendo sem se culpar por isso. Mais ou menos por aí, sabe? Pois é, e acho que eu andei às voltas com esse tema porque no fundo, bem no fundo, eu sabia onde ele me levaria. Acaba que mesmo quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, a gente nega algumas coisas para a gente mesma, porque é isso, um caminho. Não tem um momento em que está tudo resolvido. Não existe um ponto que a gente chega e diz, pronto, agora eu me conheço, eu sei tudo que há para saber sobre mim. Não existe. O que acontece é que refletir sobre esse tema me fez perceber que eu preciso me acolher mais. É curioso que muitas vezes a gente fala as coisas para as pessoas e quem mais precisa ouvir somos nós mesmas. Eu percebi o quanto eu estava me pressionando para ser mais produtiva, estudar mais, produzir conteúdo para o Instagram e para o podcast e ainda ter tempo para outras coisas. Logo eu que sempre falo contra essa corrida maluca que o capitalismo e o neoliberalismo parecem exigir da gente. É aquela coisa, talvez, a língua é o chicote do rabo. Aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a perceber esse padrão de autocobrança e passei a me obrigar a descansar, relaxar, diminuir o ritmo, a me recordar de tudo que eu mesma falo por aqui, falo nas minhas redes, falo com as pessoas. E tudo isso culminou com uma pausa no meu Instagram pessoal e profissional, que é o @marimendes.yoga. Eu demorei muito tempo para admitir o quanto aquela rede estava me fazendo mal em vários sentidos, porque eu era a pessoa que lidava bem com aquilo enquanto outras pessoas estavam sempre se comparando. Eu pensava que, como eu sabia o funcionamento, eu não seria atingida pelos malefícios que podem vir de uma rede social como o Instagram. Acontece que quando eu passei a usar o Instagram para divulgar o meu trabalho, isso tornou as coisas mais complexas do que antes. E eu não estava conseguindo mais manter uma relação saudável, sabe? Então, mês passado, eu me vi no auge das comparações e da ansiedade, da necessidade de produzir conteúdo sem conseguir, a ponto de não ter mais energia nenhuma para interagir ali. E é muito louco, porque no ano passado eu fui super organizada, eu tinha uma planilha de temas e eu conseguia seguir aquilo tudo à risca, mesmo diante de tudo que a gente está vivendo. Mas as coisas mudam, a gente muda e às vezes a gente precisa se observar, se perceber e perceber se os caminhos que a gente está seguindo ainda fazem sentido. E por tudo isso eu decidi deslogar e dar um tempo, e desde 10 de junho eu não entrei mais. Se você está ouvindo isso no futuro, estou gravando esse episódio no dia 6 de julho de 2021 e provavelmente ele vai ao ar no dia 8 de julho de 2021. E o mais louco é que a partir do segundo dia sem, eu já não sentia falta nenhuma. No primeiro dia, eu até tentei entrar no automático algumas vezes, como se a mão se movesse sozinha em busca do aplicativo. Mas passou rapidinho e eu percebi que foi a melhor decisão que eu tomei. E eu sigo sem vontade nenhuma de voltar. Esse tempo longe do Instagram me fez ver o quanto que eu realmente preciso me recolher, me acolher e me recolher. Eu pretendo escrever um texto para o site falando um pouco mais dessa experiência.
Mas o ponto que eu quero chegar com isso hoje é que eu realmente preciso descansar. Esse mês o podcast completa 1 ano e eu amo isso daqui. Eu amo colocar a minha voz, interagir com as pessoas que me ouvem e produzir esse tipo de conteúdo. A minha ideia era até lançar uma campanha de financiamento coletivo para comemorar, mas não vai rolar. A vida acontece. Eu estou num ponto que eu preciso de um tempo para me reerguer e cuidar de mim. Não é fácil viver no Brasil. É exaustivo e adoecedor. Sim, adoecedor. Então, nesse momento, autoacolhimento para mim significa me distanciar para me reencontrar. Descobrir o que eu quero com o podcast e com a minha presença na internet como um todo. Eu confesso que dá um medo, porque quando eu dei aquela pausa em janeiro, eu fiquei um tempão para começar a perceber os números do podcast subindo de novo. E eu sei que provavelmente isso vai acontecer novamente. Mas é isso, eu preciso cuidar de mim e das pessoas próximas nesse momento. Sabe aquela coisa de priorizar a saúde mental? E por fim, eu sei que esse episódio está super curtinho, mas eu quero dizer um muito obrigada a você que me escuta. Especialmente você que me ouve sempre, manda feedbacks e me lembra que eu não estou sozinha na construção do Além do Tapetinho e que as coisas que eu falo aqui fazem sentido para outras pessoas também. Me emociona demais isso tudo, de verdade. Então, meu muito obrigada de coração. E saiba que é um até breve. Eu vou voltar. Bom, é isso por hoje. Eu não sei quanto tempo eu vou estar ausente, mas se quiser, me segue lá no Twitter que de vez em quando eu apareço por lá, no @além-do-tapetinho. Talvez eu apareça no blog também. Só me acompanhar no site alemdotapetinho.com.br. Além disso, tem também o Café com TDAH, outro podcast que eu faço parte. Lembrando que você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores, no Spotify, YouTube e no meu site. Então, se você curte o que eu trago por aqui e ainda não ouviu tudo, aproveita para escutar enquanto eu me ausento um pouco para me reencontrar. Um beijo e até breve. Nossa, é muito estranho não falar até o próximo episódio. O próximo episódio vai chegar, então um beijo e até o próximo episódio.